Todos nós sabemos que os documentários Anthology e Get Back são duas obras que se complementam e que são definitivas para sabermos a história de tudo o que aconteceu com os Beatles. Mas ainda há outro filme, documentário, né? É um filme, na verdade, que andava esquecido, mas que foi restaurado recentemente e relançado. Sim, eu estou falando de Let It Be, que está de volta e eu tenho uma opinião muito forte e firme a respeito dele. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, em meio a um turbilhão de nostalgia que de tempos em tempos inunda o cenário musical, eis que ressurge das cinzas o documentário, na verdade é um documentário filme, o Let It Be, agora restaurado e relançado aí para as massas. Mas antes que o público se entregue a um êxtase cego, vamos dizer assim, é preciso olhar para o passado e analisar com um rigor crítico o que realmente esse ressurgimento significa. Porque há diferenças abissais em relação aos demais registros definitivos sobre os Beatles que eu citei, o Anthology e o Get Back. O Let It Be foi relançado dias atrás, cara, numa versão remasterizada, depois de passar décadas escondido até mesmo dos olhos dos fãs mais radicais. Tudo que se viu desde muito tempo foi o clipe da canção Get Back, tocada naquele famoso show do telhado, né, aquela coisa. E esse filme, o Let It Be, é um filme de 1970, quando a gente vê hoje, a gente vê diferenças gritantes de fatos e informações quando comparado ao documentário Get Back, justamente, e isso permite que a gente perceba, cara, que tinha uma vibe ali, e a própria abordagem do Let It Be, que na época casou muito bem, cara, com o fim da banda. E passou para todos nós, cara, uma imagem bem diferente do que realmente aconteceu. Sabe aquele papo de uma mesma história pode ser contada de diferentes maneiras e de diferentes ângulos, dependendo de quem vê? Pois é o que aconteceu com o Let It Be e a gente pode perceber isso hoje. Bom, primeiro, você tem que saber, cara, que é primordial entender que o filme Let It Be, ele carrega uma carga histórica e emocional que passou muito longe do mero entretenimento na época. E ainda hoje, cara, esse filme ele é um retrato cru e visceral do momento em que os 4 rapazes de Liverpool mostravam as suas fissuras de relacionamento interno e revelavam uma humanidade até então obscurecida pela aura da fama na época, cara. E o filme, ele não se contentou em mostrar apenas o glamour dos Beatles, mas também as discordâncias, cara, entre eles, seus atritos internos, o peso do sucesso e da fama e a iminência do fim. Pois é, cara. Foi uma narrativa tão dolorosamente honesta para nós naqueles tempos, né, que levou muita gente a chorar quando o fim dos Beatles realmente aconteceu. Depois, você tem que entender, cara, que o filme Let It Be, dirigido pelo Michael Lindsay Hogg, foi lançado originalmente em maio de 1970, ou seja, um mês depois que os Beatles fizeram o anúncio oficial do fim. É por isso, cara, que a maioria das pessoas ainda erroneamente pensa que o disco Let It Be, esse aqui, ó, foi o último do quarteto, quando na verdade foi o Abbey Road. Esse sim que é o álbum de despedida dos Beatles, que foi lançado na verdade antes do Let It Be. E é muito importante observar, cara, essa cronologia dos fatos. As sessões de estúdio realizadas pelos Beatles em janeiro de 69 tinham a intenção de gerar um projeto inicialmente chamado Get Back, mas que acabou saindo como o álbum Let It Be, que foi justamente lançado quando a banda não existia mais.
Só que ele foi confeccionado antes das gravações do Abbey Road, só que lançado depois. Deu para entender? Por que é importante, cara? É importante porque eu vou dizer aqui. Aliás, cara, é muito importante também o que eu tenho a dizer aqui, cara. É muito importante que você e seus filhos também lutem contra a burrice generalizada dos dias atuais com livros. Isso mesmo, cara. E eu tenho dicas maravilhosas para você de livros sensacionais que vão enriquecer a sua vida e a vida dos seus filhos, cara, de um modo maravilhoso. E outra, vou oferecer esses livros com descontos especiais. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 4 dos meus livros favoritos. O espetacular Led Zeppelin, a biografia, tanto na sua edição luxuosa, com o eremita e tudo, como na sua edição com capa dura e também na edição mais simples em brochura. O combo Tune-In, com os 2 livros contando minuciosamente justamente a história dos Beatles até a gravação do primeiro álbum, que é um período que quase ninguém conhece, cara. Tem também o incrível livro do Slash, intitulado Parece Exagero, Mas Aconteceu, que é sensacional. E se você gosta de cinema, cara, já está em pré-venda o ótimo livro Quentin Tarantino, o cineasta icônico e a sua obra, cara. São livros sensacionais e você só precisa clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, escolher os seus livros e na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso tradicional cupom de desconto, Regis Tadeu Indica, e pronto. Ah, e tem um detalhe, cara, você também pode fazer doações para as vítimas do Rio Grande do Sul em cada página dos produtos que você escolher aqui no site da Belas Letras, cara, nos links correspondentes. E toda a renda vai ser revertida para uma organização seríssima lá do Rio Grande do Sul, tá bom? Ajude, por favor. Então, tanto o filme Let It Be como o documentário Get Back têm como base o mesmo material, só que abordam o que aconteceu, cara, com histórias e recortes muito diferentes. Obviamente, a essa altura você já deve saber, cara, que tudo o que eles estavam compondo e gravando na época fazia parte do, como eu falei, de um projeto que iria resultar, cara, num filme para a BBC e posteriormente para o restante do planeta, né, nos cinemas, tal, aquela coisa toda, na TV, nas TVs, junto com a transmissão, inclusive, de um show, tá? Lembre-se que os Beatles tinham parado de fazer shows ao vivo em 66. Esse era o projeto inicial. Só que a coisa toda, cara, tomou um outro rumo no meio do caminho e o filme foi endereçado não às TVs, mas aos cinemas. E o tal show, cara, ao vivo, virou aquela famosa e curta apresentação no telhado do prédio da gravadora deles, a Apple. Foi por isso que o filme, o Let It Be, por ter sido lançado muito tempo depois do planejamento inicial, e pior, depois que a banda tinha acabado, acabou deixando por décadas uma sensação diferente do que realmente aconteceu. Independente da imensa diferença de duração e de conteúdo entre o Let It Be e o Get Back tem 8 horas de duração, né? Enquanto o Let It Be não chega a 90 minutos, tem menos de 1h30. As diferenças nas abordagens são gritantes, porque o filme Let It Be, cara, ele é focado em mostrar o registro de uma espécie de canto do cisne dos Beatles no meio de um ambiente já tomado por enormes tensões, tanto criativas como pessoais, ambas, inclusive, pelo mesmo motivo, que na verdade era a liderança que o Paul McCartney já demonstrava, quase que conscientemente e propositalmente, vamos dizer assim. E a imagem passada na época, quando a gente assistiu, cara, e que continua presente nesse relançamento do filme, cara, é que havia uma incorrigível intolerância entre os 4 integrantes e nenhum de nós na época estava preparado para ver isso. É claro que o Get Back tem uma abordagem muito mais ampla e realmente a respeito daqueles tempos na história dos Beatles, cara. O que inclusive realça hoje ainda mais a bagunça que
hoje, para nós é muito evidente na edição do Let It Be, quando a gente assiste. Já que a montagem das cenas no filme, cara, se tornam ainda mais aleatórias, cara, do que a gente sempre pensou que eram e que, de uma certa forma, cara, formavam o retrato, assim, da própria desorganização da banda. Exemplificada tanto pelas cenas que mostram a famosa discussão entre o Paul McCartney e o George Harrison, e o George Harrison acabou caindo fora da banda, mas aí foi uma atitude que durou só alguns dias, como também é exemplificado, cara, pelo surgimento repentino e sem explicação do tecladista Billy Preston no Let It Be, né? Porque no Get Back, cara, esse surgimento dele foi mostrado de uma maneira contextualizada, super coerente, cara. Então, por tudo isso, durante décadas, por causa do Let It Be, ficou em todos nós a sensação, cara, que o Paul tinha sido o vilão do final dos Beatles. Algo que o Get Back contribuiu decisivamente para ser revisitado, esse tipo de coisa. Mesmo que tenha mostrado de uma maneira assim mais detalhada que as divergências, os desentendimentos, o cansaço um dos outros e as tensões estavam realmente ali. Agora, para os mais fanáticos, né, os seus deuses, né, tinham os seus dias de imortalidade, cara. Era isso. Agora, é claro que o grande filé do filme Let It Be é a apresentação no telhado do selo da Apple, né, lá no prédio, e fica evidente, cara, que mesmo no meio de tantos problemas, cara, os Beatles ainda soavam como uma ótima banda, tocando ao vivo para valer, todo mundo junto na mesma sintonia. E essa nova versão remasterizada do filme Let It Be tem logo no começo, cara, um bate-papo justamente entre os dois diretores de ambos os filmes, o Lindsay Hogg junto com o Peter Jackson. Cara. E vale a pena assistir a esse papo com muita atenção, porque esse papo esclarece exatamente o que eu penso, cara. O Let It Be e o Get Back se complementam de uma maneira perfeita, vamos dizer assim, mesmo com tantas décadas separando um filme do outro, e oferece testemunhas assim da fragilidade de seres humanos imperfeitos que, mesmo revestida pelas glórias de sucesso e de fama sem precedentes, cara, como aconteceu com os Beatles, cara, eram 4 caras que lutavam para manter a sanidade em um mundo artístico sedento por dinheiro, cara. É a grande verdade. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do filme Let It Be, que foi relançado agora numa edição remasterizada. Vale a pena assistir e vale a pena complementar um com o outro para você ter um recorte gigantesco de um período importantíssimo, não só na história dos Beatles, como na história da música mundial. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião. Você já assistiu esse filme dos Beatles, do Let It Be? O que você acha dele? Você assistiu a versão nova, remasterizada? O que você achou? Você acha que um complementa o outro ou um tem uma abordagem completamente diferente do outro? Coloca aqui a sua opinião. Não esquece de comprar os livros que eu estou indicando aqui e principalmente não esqueça de ajudar as vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.